Vamos começar então aqui a nossa conversa, que não é mais do que isto, com o Nuno. Nuno, para quem não conhece, quem é o Nuno Silva? Oi, o Nuno Silva. O Nuno Silva é um cidadão de Quarteira, com alguns anos de futsal já, com muitos de desporto. Já rodei, com esta é a terceira modalidade. Iniciei-me no futebol, mas depois fui para o basquete, depois futebol outra vez e acabei, entre aspas, no futsal e pronto, e cá estamos agora. E como é que surge essa ida para o futsal? Olha, a ida para o futsal se calhar surge como surge a muitos jogadores, deduzo eu. No futebol as coisas não correram da melhor forma, apesar de estar com o Quarteirense na altura, na terceira divisão nacional. Tive uma lesão grave a nível do adutor, depois tive um ano parado, desisti um pouco ali do futebol e começo a fazer as maratonas de verão do futsal, e é aí que cria-se ali o bichinho do futsal e dura até hoje. E quando é que lembras-te do momento em que pensaste, em que estavas no futsal e pensaste, pá, não vou voltar mais ao futebol, é mesmo isto que eu quero seguir a partir de agora? Lembras-te quando é que isso aconteceu? Em que momento é que isso aconteceu? Lembro-me, Xavier, lembro-me porque foi, pá, talvez na segunda ou terceira maratona, em que, modéstia à parte, nas maratonas em que eu participei, acabava sempre por ser o melhor marcador. E parecendo que não, acho que qualquer ser humano gosta do reconhecimento dos troféus, dos títulos, e as coisas estavam-me a correr bastante bem no futsal, e cheguei mesmo a pensar, olha, se calhar vou ter mais sorte aqui, apesar de não pensar em grandes voos, do que se calhar no futebol. E depois o contacto com a bola no futsal não tem nada a ver com o futebol. Eu no futebol era ponta de lança, também marcava muitos golos, tudo bem, mas a bola custava muito mais a chegar lá. Eu tocava muito menos vezes na bola. Opa, e o futsal, a gente está sempre em contacto com a bola. E isso acho que é o que cada jogador mais gosta. E Sim, então é aí que eu percebi que tinha que continuar aí. sim, sim. Há inclusive em alguns países, pá, nas opiniões mais polémicas do que as outras, digamos assim, mas que de facto nas camadas de formação incentivar cada vez mais a que os miúdos não comecem logo pelo futebol, mas comecem pelo futsal, exatamente por essa elevada quantidade de contactos com a bola, o trabalho sob pressão, as dimensões do campo que permitem isso Yeah. que tu estás a dizer, ou seja, Yeah. que reduzem o facto, porque nós quando olhamos, pelo menos aqui, quando isto acontece, quando olhamos para um jogo de miudinhos de futebol 7, porque é quando eles começam a jogar é futebol 7, basta haver um miúdo que fisicamente seja de facto superior aos outros e os jogos acabam 20-0, 22-2. Faz a diferença toda. Pronto, no futsal não quer dizer que esses resultados não aconteçam, mas não é feito por um miúdo. Tem que haver mais fatores de facto associados àquele jogo. Há diferença entre as equipas para que isso aconteça. E na Alemanha eu sei que isso é algo que já está a ser de alguma forma implementado. Em Itália também, a Juventus chegou a ter um projeto desse género, não, confesso que depois não sei se seguiram para a frente ou não. Os ingleses e os americanos, curiosamente, é a malta, e quando falamos nos ingleses, se alguém tem à vontade para falar de futebol, são os ingleses. E os próprios ingleses vão integrando o futsal nas camadas mais jovens, e os americanos, como têm este mais à vontade para testar tudo o que lhes apetece nos desportos, também o têm vindo a fazer. Pá, eu acho que isso é muito interessante, de facto. Eu acho que, não sei se estou aqui a cometer alguma gafa ou não, mas eu acho que até no Brasil todos os clubes têm futsal, ou seja, eles começam todos pelo futsal e a partir de uma certa idade depois aí vão para o futebol. E temos Claro. o caso de quase todos os melhores jogadores do mundo, todos começaram pelo futsal, que é o caso do Neymar, o Ronaldinho, o Ronaldo, quase todos, o Rivaldo. Sim. Quase tudo começou pelo futsal. Yeah. Yeah. E depois há esta questão, pois o que acontece às vezes é em países onde o futsal já tem uma tradição diferente, digamos assim, o nosso caso, Espanha, mesmo Itália, embora ali Itália o futsal esteja sempre ou no topo ou na desgraça, andam sempre ali nos extremos. Vivem muito dos estrangeiros. Mas isso, a questão aí é que leva-se demasiado, não, o miúdo se é futsal, se é futebol, e não andamos aqui a formar jogadores para o futebol. Epá,
Deixem-se São muito radicais. deixem-se disso. Tu próprio Yeah. disseste, tu jogaste futebol, Jesus, tu jogaste futebol, jogaste basquete, Yeah. jogaste futsal, pá, e cada vez mais os miúdos podem, primeiro que tudo, ter o máximo de experiências desportivas que tiverem, porque isso vai ajudá-los a construir enquanto atletas, enquanto miúdos, Sem vai dúvida. ajudá-los a ter capacidades físicas que se seguirem só num desporto não têm, e estar a tentar especializar logo o miúdo nas posições. Felizmente isso já tem vindo, acho eu, e do que eu sinto, a desaparecer um bocadinho, mas ainda queremos especializar logo os miúdos no desporto. Começaste no futebol, vais no futebol até morrer. Começaste no hockey, vais no hockey a vida toda. Pá, acho que não deve ser tão assim. E por acaso é algo é interessante no teu caso, porque foi um bocadinho isso que aconteceu, embora não tenha sido enquanto miúdo, tão miúdo assim, digamos, mas que pá, esta interatividade e Sim, não o sabemos. futsal, yeah. O futsal a mim já me aparece como sénior, já com 22 anos. Por Sim, sim, sim. isso, aí já não Sim, sim, sim. tive Sim, as bases. na nossa geração isso acontecia frequentemente. Era a malta ia para o futsal em sénior e felizmente Yeah. isso, nesse aspecto isso deixou de acontecer. Mas depois Yeah, ainda queremos yeah. muito agarrar os miúdos por ali. Epá, não faz sentido, nós temos um miúdo, e quando falo no futebol, falo no futsal da mesma maneira. Não faz sentido, nós queremos forçar o miúdo a ser um Ricardinho, quando o miúdo se calhar é um Nemias Keita brutal, e nós andamos a Sim. forçá-lo ali porque sim, Yeah. porque entendemos Yeah. que ele começou aquilo e pronto. Ou porque Yeah. o pai era jogador, ou o tio era presidente, e não Às seguimos vezes é muito por aí, sabes? Às vezes eu penso que é um bocado a frustração dos pais que não conseguiram, então têm que incutir nos miúdos a força toda e vão ter que conseguir. Claramente, claramente. Então, e fala-nos um bocadinho aí do teu percurso depois no futsal. Onde é que começaste? O que é que foi acontecendo? Por onde é que andaste? Até chegarmos aqui antes do Quarteira Futsal, digamos assim. Ok. Então era como eu estava a dizer há pouco. Começo nas maratonas, e depois dei um bocado nas vistas. Na altura, um senhor que já cá não está, pelo qual eu tenho muito respeito, que era o senhor Rui. Ele foi ver a final da maratona que houve aqui em Lolé e a minha equipa ganhou e eu fiz um belíssimo jogo e ele no final do jogo veio falar comigo que gostava que eu fosse integrar os quadros da equipa do Loutano na altura. Eu até disse porque se não estou em erro, o Loutano nessa altura estava na segunda divisão nacional ou na terceira. Eu sei que estava no nacional, não era distrital. E eu na altura até disse a ele que achava que era um passo muito rápido para quem nunca tinha tido bases de futsal. E ele próprio disse-me que sim, que havia muito a trabalhar, óbvio, mas que se calhar estava no clube certo para conseguir isso. Só que lá está, a irreverência da idade e o não saber ouvir os mais velhos. Eu faço a pré-época com eles, percebi claramente que iria jogar muito pouco, porque eles tinham uma belíssima equipa na altura, e eu tinha caído ali de paraquedas, por assim dizer, né? E eu não quis esperar. É aquela irreverência da idade, não quis esperar. Depois, na altura, houve outro clube que já não existe neste momento, que era o Lolegar, também aqui por Lolé, que era o Luís, e eu fui para lá e fiz uma temporada com ele. Depois acabo por sair de lá no final da época, vou para a Quarteira, para uma equipa que é a Shekul, em que eu também já estive à frente desse projeto, como tu sabes. Faço uns largos anos ali na Shekul, depois deixo mesmo de jogar, parei de jogar, tive sem jogar, se não estou em erro, 4 ou 5 anos. Depois, a convite de um amigo meu, que é o Agostinho, integro a casa do Benfica de Quarteira, mas já ali a meio da temporada, foi mais ou menos a meio da época. Faço a época até ao fim, depois no final decidi que queria criar um projeto meu, juntamente com outros amigos, falamos e fomos falar com o presidente da Shekul e ficamos à frente do projeto. Ainda tivemos ali uma época, ou duas, já não sei precisar, mas acho que foi uma época. As coisas até estavam a correr bem, mas pronto, houve ali uns desentendimentos com o presidente na altura e pronto, e nós sentimos um pouco ali o cortar de pernas, por assim dizer. Foi quando a gente, o mesmo núcleo, reunimos, falamos e decidimos
Porque não criar um clube? E é aí que aparece Boa, o Quarteira Futsal. boa. Duas coisas que eu quero abordar aí contigo, interessantes. A primeira, nessa tua transição para o futsal, em que dizes que percebes que vais jogar pouco e então não queres ir por aquele caminho, digamos assim. E a questão aí é: achas que aí foi também a tua mentalidade de jogador de futebol? Ou seja, porque no futebol arriscas-te, se o outro tipo for melhor do que tu, arriscas-te a passar a época toda a vê-lo a jogar. No futsal, agora e com o andar, de certeza que foste percebendo que não é bem assim e que isso está muito longe de ser verdade, mas achas que isso naquela altura, além da irreverência da juventude, também foi um bocadinho isso que te impediu de dizer que sim, porque achaste de facto: isto é como no futebol, não jogo, estou aqui, vou andar e Yeah, vou-os yeah. passar. Não foi literalmente assim, né? Porque eu sabia, eu estava consciente de que podia estar no banco, entrar, sair, ao contrário do futebol, né? Mas foi um bocado esse pensamento, foi um bocado do olhar para ali e pensar: epá, para a minha posição são bons. Eu sou um peixinho verde aqui, com muitas manias e muitos tiques do futebol, coisa que se calhar é produtivo em termos de maratonas, mas numa equipa mais estruturada, com táticas e tudo mais, seria mais complicado. Então, pensei mesmo: pá, vou jogar muito a pouco, vou passar um ano, se calhar, só a aprender a jogar, e eu queria era jogar, entendes? Sim, E depois, em conversa com o Luís da Olegar, percebi que ia ter muitas mais oportunidades do outro lado, estás a perceber? uhum, E foi realmente o que aconteceu. Uh, Se eu me arrependo porque sei que tinha tanto o senhor Rui como a equipa técnica dele, tinha ali boas ferramentas para um miúdo com 22 anos, se soubesse aproveitar. Não digo que hoje pudesse ser um cari, claro, nem lá perto, mas poderia ter chegado e imposto-me se calhar um bocadinho mais logo no futsal, e não teria um caminho se calhar mais longo, mas mais produtivo, do que o yeah, caminho mais curto e menos produtivo, se é que me claro, entendes. claro. Te entendo perfeitamente. E é curioso que falas nisso porque, na realidade, quem te quis levar para o futsal não te teve no futsal, não é? Yeah, yeah. Sim, E sem dúvida, sem dúvida. ao longo dos anos depois, enquanto jogas, voltou a surgir a oportunidade, o convite, não digo sequer para o mesmo clube, mas voltou a surgir a possibilidade de ires para uma equipa de um patamar superior, uma equipa de nacional? Não, não, não. Sou sincero também o porquê. Porque na altura, além do Loltano, pelo menos aqui na zona, eu nunca fui um jogador de procurar outros destinos, ou seja, mais longe de casa. Sempre fui um jogador muito comodista, muito o clube da terra, pá, Uhum. não me chatear muito, estar aqui perto da família, ter a minha vidinha, percebes? E então, ah, tirando o Loutano, que era perto, ou o Albufeira Futsal, que ainda é perto, mas já é um bocadinho mais coisa, ou mesmo o Farense, esses três, ah, nunca surgiu nenhum convite outra vez deles, e então nunca surgiu a hipótese de ir a um nacional. Boa, boa. Percebido. Vamos então falar aqui e passar um bocadinho já para os holofotes para o Quarteira Futsal, para esse projeto que nasce por vontade própria, ou seja, pela tua iniciativa das pessoas que iniciaram o projeto contigo. Não sei se presumo que uma boa parte delas continua muito Sim, ligada ao projeto. sim. Pronto, era um bocadinho essa ideia que eu tinha, mas eu quero dar destaque aqui porque eu acho que vocês, enquanto clube de distrital, acho que começaram e têm feito, e isso é um mérito que eu vos reconheço claramente, têm tentado fazer as coisas de uma forma um bocadinho diferente. E o que é que eu digo um bocadinho diferente? E para quem nos está a acompanhar e não conhece o Quarteira Futsal, é muito simples ir, depois nós deixamos cá os contactos também, mas é muito simples ir ao Instagram ou ao Facebook do Quarteira Futsal e ver coisas que não são normais e bem para clubes de uma distrital. Estou-me a lembrar, por exemplo, da forma super incrível, inovadora, como vocês apresentaram os vossos equipamentos há pouco tempo, em que não só fazem um vídeo de apresentação para divulgar o equipamento, como têm o cuidado de ter os equipamentos ligados a coisas que representam a vossa terra, de que representam Quarteira.
e eu acho que isso é motivo de destaque e dar aqui já em direto no nossa gravação os parabéns pela forma como vocês têm vindo a fazer, mas era um bocadinho por aí que eu queria iniciar a nossa conversa no Quarteira Futsal, que era, quando iniciaram o projeto, o que é que vocês entenderam que tinham logo que fazer diferente para não serem só mais um clube que aparece há 2, 3 anos e depois nunca mais ninguém volta a ver? Não é fácil, sabes que não falta aí muitos bons clubes e muitas boas referências. Mas a gente, quando funda o clube, foi basicamente quem fundou o clube fui eu e o Miguel. Tu conheces o Miguel Encarnação? Sim. Fomos os dois que fundamos o clube, mas com um background de apoio de outros amigos, que 2 deles não estão já com o projeto, mas sei que acompanham e gostam tanto como nós. Isso tenho a plena certeza disso. Que é o Diogo Soeiro e o Francisco Encarnação. 2 pessoas a quem eu estou muito grato por toda a ajuda que sempre nos deram e tenho a certeza que continuam a apoiar-nos. Quando a gente cria o Quarteira Futsal, a gente sempre ambicionou isso mesmo, ser um clube diferente daquilo que a gente está habituados a ver. E uma das apostas, porque cada vez mais as redes sociais não são só para pôres uma foto e buscar likes. Eu não vejo elas assim. Tanto que se tu fores às minhas redes sociais privadas, quase nem vais ver nada, praticamente. Eu acho que o clube tinha que apostar muito mais nas redes sociais para chegar a muito mais gente. E pegando, por exemplo, na apresentação dos equipamentos, realmente acho que é uma ideia gira, foi uma ideia muito bem conseguida da nossa parte. Sou eu e, mais uma vez, o Miguel, grande parte do filme, quem o compõe basicamente é o Miguel. Tem uma veia de realizador muito forte. Depois eu dou os meus toquezinhos aqui e ali, mas a parte do vídeo deixo muito para ele. E acho que faz todo o sentido, a partir do momento que o nosso símbolo é um polvo que representa a cidade de Quarteira. Curiosamente, até temos uma rotunda em Quarteira que é um polvo, e a gente sempre quis, como tu dizes, apresentar os equipamentos, mas ao mesmo tempo mostrar, divulgar e apresentar um pouco a nossa cidade também. E ir buscar certos aspectos relacionados com o polvo. E acho que, modéstia à parte, temos tido sucesso nas apresentações que temos feito. Posso te dizer que vem aí mais. Não ficamos por aqui. Imaginei que não. Não, o engraçado aí abordas 2 questões muito, muito interessantes. A primeira é, de facto, as redes sociais, a questão das redes sociais. A mim, particularmente, às vezes faz-me um bocadinho de impressão como é que os clubes tendo os clubes queixam-se todos do mesmo e com razão. É difícil de arranjar apoios, vamos ao jogo, estão lá meia dúzia de gatos pingados, como se diz aqui, não conseguimos fazer nada no bar porque aparecem só os mesmos, e mais não sei quê, e mais não sei que mais, e depois olhamos, então, mas como é que vocês divulgam isto? Não divulgamos, falamos aos amigos, dizemos que vem não sei quem, dizemos que vem não sei quê, tem os patrocinadores, quando vocês falam com os patrocinadores, o que é que vocês dão em retorno? Pomos ali a tela, pronto, e quanto é que os patrocinadores pagam pela tela? É o que quiserem, é não sei quê. E a realidade é isto, as redes sociais, independentemente de terem uma parte importante paga e uma parte para chegar a determinados patamares mais facilmente que é paga, até agora as principais redes sociais todas continuam a ser todas gratuitas. Portanto, nada impede ninguém de pegar num projeto que quer que seja e não tem mais jeito, tem menos jeito, não tenho eu não sou bom nas fotografias, como tu disseste, o Miguel é o homem do vídeo, eu sou o que não me importa de colocar isto todos os dias e todos os dias pôr uma notícia qualquer ou garantir que o resultado está sempre atualizado, que a malta quando chega lá vê a tabela classificativa, e acho que as pessoas às vezes não têm a noção do impacto que isto cria a quem depois se quer ou não associar ao clube, quem se quer ou não ligar ao clube. E a minha pergunta é nesse sentido, que é, vocês têm notado o reconhecimento nesse trabalho pela parte de quem interessa, ou seja, pelas pessoas que vos acompanham, pelos patrocinadores que vocês tentam abordar?
Sem dúvida, Xavier, sem dúvida. Ainda te digo mais, eu quando vou falar com os patrocinadores, eu falo todo o programa em si, e muitos deles, quando eu comecei a falar sobre o vídeo da apresentação, muitos ficaram um bocado até com o pé atrás, tipo, porque normalmente quando chega alguém lá de algum outro clube, alguma associação, opá, vai fundamentalmente buscar o dinheiro. Ponto. Estás a perceber? E eu acho que não podemos só olhar a isso. Tudo bem, o dinheiro faz-nos falta, é o mais importante, se calhar é. Mas e o que é que a outra pessoa vai ganhar com isso? Ok, tu estás a fazer publicidade, tudo bem, mas então ela vai ter que ver que tu estás realmente a fazer alguma coisa por ela. Então nós temos muito essa mania, que é, se estão a ajudar, eu tenho que ajudar. Pá, ponto. Se eu não ajudar, eles vão deixar de me ajudar. Então eu tenho que ajudar. Então a ideia do vídeo surge mesmo assim, porque o logozinho da empresa só numa faixa, no pavilhão, acho que está muito ultrapassado. Está muito ultrapassado. Até porque são as mesmas pessoas que vão sempre lá. Ou seja, quem vai ver aquilo são as mesmas pessoas. As 10. Vamos trazer isto para a grande realidade das coisas. As 20 pessoas que lá vão hoje são as mesmas 20 pessoas que vão lá para a semana. Não são 40. Yeah. São as mesmas 20. Yeah. Que se calhar, se já conhecerem o patrocinador, se já conhecerem a empresa, pá, zero. O patrocinador. E por isso é que às vezes é difícil ir buscar dinheiro. Porque o patrocinador percebe que há zero retorno daquilo, há zero inovação. Exatamente. Os patrocinadores dão, a grande maioria, erradamente, e dão porque, está bem, para ajudar o Clube da Terra. Quanto é que é? É 100, está bem, vai lá. Mas isso cada vez mais, e para projetos que se querem sustentáveis e que querem crescer, isso cada vez mais é impossível, esquece. Nós tivemos aqui num dos outros episódios, e é engraçado porque eu estou-me a lembrar daquilo que tu estás a dizer, porque tivemos aqui num dos outros episódios o Marcos Antunes dos Afonsinhos, o selecionador de Angola, e ele nos Afonsinhos tem só o patrocinador azul, que é uma empresa pequenina, de pouca dimensão, e é o que ele diz, pá, eu não posso chegar à beira da Dor Azul e pedir só dinheiro só por pedir, só por me ajudar pelos meus lindos olhos. Eu tenho que ter o projeto, apresentar o projeto e ir acarinhando aquele patrocinador ao longo do projeto. Tenho que levar lá, tenho que levar um dia a ver o jogo, tenho que levar um dia a ver o treino, tenho que levar um dia a perceber, a mostrar as camisolas, como é que as camisolas estão, tenho que lhe dar uma camisola, tenho que dar não sei o quê, porque estamos a falar de patrocínios de milhares de euros, que é o que ele diz, eu agora esqueço-me do nome do hotel que ele me falou, portanto não vou arriscar para não cometer nenhum erro, mas ele diz que essencialmente um clube da dimensão dos Afonsinhos, com as dezenas de atletas que tem, sustenta-se na Dor Azul e no hotel que também o Aqua qualquer coisa, acho eu, que também os patrocina. Ou seja, tu conseguires ter em 2 patrocinadores a tua época praticamente feita, considerando ainda mais que os miúdos de lá dos Afonsinhos não pagam nada, não pagam equipamentos, não pagam mensalidades, alguns deles têm inclusive as propinas pagas, que foi uma das coisas que ele nos falou, miúdos que andam na universidade e são os Afonsinhos que pagam as propinas, que têm funcionários pagos pelo clube, que são funcionários full-time a trabalhar no clube, pagos pelo clube. Não podes ir à procura dos patrocínios de 20 euros nem de 30 euros, como é óbvio. E para ir buscar estes patrocínios não podes só ir lá e dizer que pôs-lhe uma faixa no pavilhão. Que é lá o homem saber. Porque é que a Dor Azul interessa uma faixa no pavilhão? Interessa absolutamente nada. Zero. E é engraçado, porque estamos aqui a falar de duas latitudes completamente diferentes, o Marcos super a norte, o super a sul, mas a meu ver as conversas começam a convergir, fazer as coisas diferentes e buscar as coisas diferentes. E pronto, eu interrompi depois. Não, mas tens de fazer diferente. E a gente quando apresenta o projeto é mesmo nesse sentido, é mostrar a eles que não vamos só lá buscar o dinheiro. E posso-te dizer que alguns dos patrocinadores que a gente tem, alguns já são desde o primeiro ano, e começou como patrocinador presidente, e neste momento já posso dizer que é um amigo, porque tem havido sempre uma ligação muito boa, percebes? E depois eu pego na equipa e vamos jantar lá, ou vamos almoçar lá, vamos variando os patrocinadores mesmo nesse sentido. Quando não é com a equipa, é mesmo com a minha família, pego na minha família, vou almoçar, ou vou jantar, ou vou tomar um pequeno almoço, ou vou isto ou aquilo. Tento sempre retribuir um pouco daquele carinho e daquela ajuda que me dão. Porque nós, como tu sabes, é um clube que tem apenas 4 anos. Se calhar é como tu dizes, e modéstia à parte, quem visita as nossas redes sociais, se calhar não pensa que a gente só tenha 4 anos. Nós só temos 4 anos,
E então só agora é que a gente entrou no contrato de programa da Câmara. Porque até aos 3 anos é uma política da Câmara de Lolé, por exemplo, em que nenhum clube ou nenhuma associação tem o apoio da Câmara em monetário do contrato de programa sem ter os 3 anos. E então só agora é que a gente entrou. E para a gente se conseguir manter e ir criando uma estrutura e criando as condições, pá, a gente tem que correr atrás dos patrocinadores. Eu não sei dar um número de quantas portas já se fecharam na minha cara e não é por isso que eu não vou na outra a seguir. Claro, Tem que ser. A claro, gente tem que claro. tentar e lá está. Quando tu fazes publicidade, quando eles veem reconhecimento, quando eles veem eu partilhar, identificar nos jogos, fotos, vídeos, pá, vão lá ao pavilhão e realmente constatam que é tudo aquilo que eu falei do início, torna tudo mais fácil. Claro, claro. Achas que também, agora provavelmente não, porque agora há um conhecimento, lá está, com 4 anos, embora sendo um clube recente, 4 anos já vos dá um historial diferente, e aqui refiro-me particularmente aos atletas e aos treinadores. Uhum. Também sentes que essa forma com que vocês divulgam, com que vocês apresentam, com que vocês fazem todo aquele divulgação semanal, inclusive, dos marcadores, dos jogos, etc. Achas que isso, principalmente no início, também vos ajudou a ir buscar os jogadores que se calhar de outra maneira não conseguias ir buscar, e ajudou-vos a que o projeto também esteja a crescer da forma que está? Sim, sim, sem dúvida, Xavier. Eu tenho constatado isso mesmo quando falo com os jogadores. Ah, pá, porque tu sabes, tu melhor do que eu sabes, como é que vivem os clubes em termos de jogadores. E posso-te dizer aqui, e sem problema nenhum de dizê-lo, porque é a mais pura verdade, é que o Quarteira, em 4 anos de existência, nunca pagou a um jogador. Nunca. Qualquer jogador que está no Quarteira, pelo clube, nunca recebeu nenhum dinheiro. No entanto, tenho jogadores que são cobiçados por outros clubes maiores, porque para mim o maior é o Quarteira, mas são maiores do que o Quarteira e mesmo assim não deixam de cá estar. E quando eu digo que são aliciados com propostas com dinheiro. E os jogadores não deixam de cá estar. Epá, eu acho que isso significa alguma coisa. Não é só pelos Claro, meus lindos olhos e não é só pela minha linda maneira de falar. Acho que isso também significa muita coisa. E uma das coisas que eu sempre tive por base é: se nós não pagamos ao jogador, nós temos que lhe dar todas as condições possíveis. Todas. E um jogador, completamente de quando acordo. assina pelo Quarteira, recebe todo o material que tu possas imaginar. Pá, desde calção de saída a equipamentos de jogo, 2 equipamentos de treino, camisola de aquecimento, fato de treino, polo de saída, calção de saída, pá, tudo, um bidão de água, mochila, e é tudo personalizado ao jogador. Tudo com o seu número, a equipa técnica, tudo com as suas iniciais, e acho que isso é muito importante. Às vezes não basta tu só aliciares um jogador com dinheiro e ele chegar ao teu clube e ele treina de amarelo, o colega treina de azul, o outro treina de vermelho. Epá, se calhar para muitos isso é irrelevante, para outros não. Outros Claro, gostam de ver a organização, de uma estrutura. A gente temos sempre lá e agradeço muito mesmo o nosso vice-presidente, que é o Fernando, e o nosso diretor, que é o André, sempre presentes nos treinos, ajudam-nos muito. Epá, e eles, os jogadores que estão lá, veem realmente que ali é um clube. Eu costumo brincar, mas é uma verdade. Dentro do amador, nós somos o mais profissional possível. E confesso que se calhar assusto alguns jogadores porque pensam: epá, espera aí, eu não estou a receber dinheiro nenhum e tu exiges-me isso tudo. Eu já tive um claro, jogador que, que disse-me isso mesmo. Epá, desculpa lá, mas tu não me pagas, tu não podes exigir isso tudo. Eu disse: amigo, então amigos como antes, tu segues o teu caminho e o clube vai seguir o dele. Porque tem que haver regras, Xavier, tu sabes isso. Se não claro. houver regras, cada um faz o que quer, cada um gera da maneira que quer, epá, e ali não é assim. Nós temos um regulamento interno em que todos os jogadores assinam no início da temporada, temos uma situação de multas, de
atrasos, de incumprimentos, de várias coisas, em que muitos às vezes até brincam, a gente não recebe e ainda paga. Pá, só pagas se quiseres. As multas estão todas ao teu alcance, tirando a multa da derrota, mas lá está. Quando a gente perde, o jogador paga, epá, também estamos a falar de 50 cêntimos. Claro. Não é nada do outro mundo. E quando a equipa ganha, a equipa técnica paga 1€. Estás a perceber? E esse dinheiro é para uma caixinha que é toda para eles no final da época. Por acaso, estou em falta, e alguns podem estar a ver isto e vão saber. Estou em falta porque ainda não foi. Olha, está aqui, nem de propósito. Está aqui a caixinha, está aqui o Malta, dinheiro. para verem que isto é para os jogadores do Quarteira, para verem que a caixa existe e que não foi ainda vendida. Está aqui o dinheirinho, está aqui tudo. Está aqui tudo. Pá, eu sou muito certinho nas minhas coisas e acho que é graças a isso também, ao ser certinho e ao ser correto com as pessoas, que as pessoas também confiam em mim e confiam naquilo que eu digo. Mas por acaso estou em falta, mas já disse a eles que vamos ter que combinar. Vamos ter que, olha, o Miguel, Estou já a exibir, porque temos aqui o Miguel. Miguel, obrigado por estares desse lado. O Miguel, como não estava a dizer há bocadinho, é um dos fundadores também do Quarteira Futsal e é o homem dos vídeos, digamos assim, e está aqui, para quem nos está só a seguir em áudio, está aqui o comentário dele, falou que todos querem essa caixinha. Pois, todos querem. É isso. E realmente estou em falta, só que pá, a minha vida ultimamente tem sido uma montanha russa, não é à toa que a gente combinou isto para 1 hora e estamos a fazer outra. Claro. Então, só por isso mesmo é que ainda não tive a oportunidade de falar com todos, reunir com todos. E olha, o André é um dos nossos diretores também. E só por isso é que a gente ainda não fez o jantar para gastar o dinheiro da caixinha, porque era concluindo, o dinheiro das multas é para eles. Ou seja, não é nada para o clube. Uma coisa é se eu tivesse a puxar dinheiro e fosse para o clube. E epá, aí acho que não era de todo justo. Neste caso, como é para um jantar no final da época, para todos reunirmos, divertirmos, brincarmos, acho que torna as coisas mais profissionais dentro do amador. Sim. Concordo contigo a 100%. Aliás, para quem nos está a ouvir, este bocadinho que o Nuno falou e que eu falei também da parte do Marcos Antunes, acho que podem todos os que estão ligados a clubes amadores perceber de facto que é este o patamar que têm que exigir. Não só financeiramente, não só no trato com os patrocinadores, porque são eles que vos sustentam. Não sei se já perceberam isso todos os clubes, de certeza que já perceberam, mas são os patrocinadores que vos aguentam, não é mais nada. E depois é isto, não havendo condições financeiras para pagar aos jogadores, por opção ou por não haver condições, depois basta, a este nível que estamos a falar, um nível distrital principalmente, é dar-lhes estas condições. E do que tu me dizes e do que tu acabaste de explicar, não tenho a mais pequena dúvida que continuam a estar aí muitos milhares de euros investidos. E, portanto, os jogadores e os dirigentes têm que ir começando a perceber isto. Quem está há mais tempo ou não percebe, só não percebe se é teimoso, ou então já foi percebendo, que é, para um jogador, acreditem que, tirando algumas exceções, o jogador valoriza mais estas condições todas do que levar mais 50 ou mais 100 euros para casa ao fim do mês. Pá, 50 ou 100 euros é dinheiro em todo lado. Yeah. Mas eu levar 50 euros ou 100 euros e ter que levar o meu equipamento, chego lá, como tu dizes, imagina, isto já me aconteceu em mais do que um clube e, portanto, eu falo com propriedade sobre Estás isto. à vontade para falar. Em que eu chego e está um jogador a treinar com uma camisola de um clube adversário, porque foi o último clube que representou e foi aquela camisola para treinar, isto é uma facada no coração de todo tamanho. Completamente. Fica ele treino em tronco nu. Os gajos levavam sempre colete, eram sempre esses, não tinham hipótese nenhuma. Tu hoje estás na equipa dos coletes, mas porque eu não vou estar aqui a ver-te com o símbolo do outro clube, isto não faz sentido nenhum. Sem dúvida. Só que depois o jogador também me diz, não me deram nenhuma, eu não tenho nenhuma, eu trago que tenho. E a realidade é isso, os jogadores valorizam isso muito mais do que às vezes as pessoas que estão envolvidas nos clubes pensam que eles valorizam, e na realidade eles valorizam. E é isso que os clubes também têm que perceber um bocadinho, não só de que os patrocinadores não são vacas leiteiras, perdoem uma expressão, portanto tem que se estabelecer de facto uma relação com os patrocinadores em que os patrocinadores se sintam acarinhados e sintam que estão de facto a contribuir para algo diferente, para melhor, como é óbvio, e depois que os jogadores, o dinheirinho dá jeito e sabe sempre bem, mas a grande maioria deles, e tu falaste num exemplo de um jogador que te disse isso, portanto quando falamos num,
é sinal de que os outros todos valorizam, ou a grande maioria valoriza isso muito positivamente. E portanto, quando os clubes, é aquilo que estávamos a falar quase no início da nossa conversa, quando os jogadores dizem, os clubes dizem, nós não temos dinheiro, ok, façam as outras coisas todas, Yeah. divulguem-nos nas redes sociais, apoiem-nos, tratem-nos dentro do amador como eles sendo profissionais, garantam que têm um diretor em todos os treinos, garantam que têm não sei quê, garantam que eles consigam pelo menos ter umas camisolas de treino, que conseguem, pá, e isso valoriza o jogador, e o jogador sente-se Yeah. valorizado, sente-se acarinhado de forma diferente. Só queria reforçar exatamente aqui esta questão, e aproveito inclusive a terminar aqui com o comentário aqui do Fábio Pereira Costa, que diz de facto Foi nosso jogador. dinheiro não é tudo, e portanto temos aqui Yeah. um ex-jogador a confirmar exatamente isto, portanto Yeah. está dito o que Yeah. tínhamos para dizer em relação a esta conversa. Sem dúvida, sem dúvida. Resumo destes 4 anos de existência do Quarteira Futsal, é positivo? Sentem que já deviam estar noutro patamar? Sentem que estão no patamar para o qual trabalharam? Ajuda-me a perceber como é que correram estes 4 anos, o que é que houve de facto de dificuldades nestes 4 anos e o que é que também já houve de momentos que vos deixaram de ego cheio destes 4 anos. Olha, para começar, posso-te dizer que a gente funda o clube em 2019 e poucos meses Toma lá depois, toma lá Covid, exatamente. Logo aí, a época nem terminou, logo para começar. Depois, a gente teve que começar na segunda divisão distrital, né, que é o normal, acho que é assim em todas as associações, quando um clube se funda, tem que começar sempre da divisão mais baixa. Nós começamos da segunda e poucos meses depois até estávamos a fazer um campeonato muito interessante. Na altura que o campeonato é interrompido, estávamos em segundo. Ainda tínhamos todas as hipóteses de ser campeão. Não quer dizer que o fôssemos ser, mas tínhamos todas as hipóteses para isso. E toma o Covid e vai para casa e ficas lá. Época a seguir, basicamente também não houve campeonato, como tu sabes, né? Por causa do Covid. Ou seja, a gente aparece quase no terceiro ano de existência, basicamente. Ou na terceira época, vá. E tirando pontos positivos, tivemos muitos. Alguns, vá. Fomos no primeiro ano, ainda tivemos tempo, quando a gente criou a Associação de Futebol do Algarve, cá em baixo tem uma taça que é chamada Taça de Campeão de Inverno. Acho que foi uma prova muito bem conseguida e que tem vindo a crescer de edição para edição e acho que já ganhou o gosto por todos os clubes e jogadores. E a gente no nosso primeiro ano vamos à final da Taça de Campeão de Inverno, da segunda divisão, que é uma para cada divisão, e perdemos na final com a Atalaia, que na altura foi a campeã do Campeão de Inverno. Tu não sei se tu deves ter visto, foi nessa prova que eu apareci no Canal 11 com o gol de pontapé de bicicleta e tudo mais, na meia final. Depois, tudo bem que a gente queríamos ter ganho, né? E achamos que podíamos ter ganho, mas já foi um ponto positivo no primeiro ano chegar a uma final de um troféu. Depois subimos à primeira divisão depois de termos recusado o convite da primeira vez, por causa de quando o Covid acabou, os campeonatos não terminaram, mas como nós estávamos no lugar de acesso, eles reuniram-se comigo, a associação perguntou-nos se queríamos subir divisão. Nós decidimos que não, porque lá está, Xavier, eu acho que é importante, acima de tudo, tu perceberes a tua realidade e aquilo que tu podes fazer. Porque era muito fácil eu ter aceito o convite e ir para uma primeira distrital, porque era onde toda a gente queria. Eu, inclusive, com a recusa, porque pronto, quando falo eu é o clube, porque isso foi uma opinião geral e foi uma decisão geral. Mas quem dá a cara é sempre o presidente nestas situações. E então a recusa de ir quase nos comprometeu a termos uma equipa competitiva, porque os jogadores querem sempre mais, né? Querem sempre estar melhor, e eu tive que fazer uma ginástica muito grande para convencê-los a ficar mais uma época na segunda divisão, para podermos reestruturar ainda mais o clube para
criar uma estrutura mais forte, para criar bases mais fortes, para quando a gente subisse, subir e ficar. Porque senão seria um sobe e desce. Porque os valores praticados na segunda divisão distrital não têm nada a ver com os valores praticados na primeira divisão distrital. E nós sentimos muito isso, e devido a esse balanço de orçamento, não subimos. Quando a gente está novamente ali em lugares de subida, o Covid interrompeu outra vez o campeonato, mas aí nós já juntamos tudo outra vez e decidimos, não, agora se surgir o convite, temos já uma base, temos já umas condições e também temos que arriscar, temos que ir lá e vamos procurar mais patrocinadores, vamos tentar criar condições, vamos tentar tudo. E aí a gente decidiu, acertou, fomos e também conseguimos trazer mais jogadores com um pouco mais de qualidade também, para nos ajudar, e temos conseguido manter. O ano passado, eu sei que tu acompanhas muito, mas para quem não acompanha, o ano passado tivemos uma época um pouco, porque também foi a nossa estreia na primeira divisão, tivemos uma época um pouco mais atribulada, tivemos ali até à última a lutar para não descer de divisão, mas não quero dizer com isto que tenha sido uma época perdida ou uma época negativa. Eu não o vi assim, eu vi até porque foi uma época de aprendizagem, principalmente, porque era uma realidade completamente diferente. A segunda divisão para a primeira, apesar de ter sido uma segunda divisão competitiva, a primeira foi outro nível, e tu também sabes disso. E então não achei que a época, achei que podíamos ter sido, se calhar podíamos ter sido mais competentes, podíamos ter tido uma época melhor, mas não foi mal de todo. Este ano, com outras bases, com mais atletas de outro nível, e com um treinador também de segundo nível, a gente também chegou e fez uma época mais conseguida. Terminamos a fase regular em quarto, e fomos eliminados na primeira fase dos playoffs com o Portimonense B, que chegou à final e perdeu na final. Em termos da Taça do Algarve, fizemos recorde no clube, fizemos história, perdemos nas meias finais com o modesto Albufeira Futsal da segunda divisão nacional, que tu conheces, com o modesto, com realidades completamente diferentes. Fomos lá e, por acaso, não é desculpa nenhuma, mas fomos lá sem dois atletas muito bons da nossa equipa e fomos goleados, mas também acho que não ia mudar muito porque são realidades completamente diferentes. Claro. Mas já ficamos bastante satisfeitos com a prestação que a gente fez na Taça do Algarve. Fomos à Taça de Campeão de Inverno, perdemos na meia-final com o campeão da edição, que foi o Ferragudense. Acho que foi uma época também de muita aprendizagem também, mas foi uma época mais bem conseguida em relação à outra, porque também já tínhamos outra bagagem também, né? E acho que isso também faz a diferença. Claro. E isso são tudo, é aquilo que estávamos a falar há bocadinho, encaixa tudo na mesma coisa, que continuam a ser fatores interessantes de evolução, quer de vocês enquanto clube, quer dos jogadores, quer dos treinadores, que é isso que tu estavas a dizer, que é eu chego a um patamar na competição por mérito próprio e depois quem me tira da competição é uma equipa da segunda divisão. Não é vergonha ninguém, como é óbvio. Estou noutra competição e apanho a equipa B de uma equipa da primeira divisão, portanto, completamente tranquilo na mesma, ou seja, ajuda-vos a vocês a perceber a diferença que existe concreta na quadra entre vocês e aquele patamar, mas por outro lado coloca-vos a jogar com equipas daquele patamar, ou seja, é isso mesmo, para todos os efeitos. O Albufeira Futsal e o Quarteira Futsal defrontaram-se numa competição já oficial em que o Quarteira Futsal foi goleado. A história seria ao contrário, não é? A história seria ao contrário, a grande notícia seria Quarteira Futsal eliminar o Albufeira Futsal, mas estiveram lá, de olhos nos olhos, até para perceber isto, estamos muito longe deste patamar ainda, o que é que precisamos de fazer para chegar lá? É só jogadores, é métodos de trabalho, é tempo, é por aí fora. E acho que sim. E também eles acabaram por ser os campeões da edição, por isso também não é mal de todo. Também significa alguma coisa. Claro. Nestes anos, o presidente Nuno Silva já teve alguma vez para mandar embora o jogador Nuno Silva?
Não, não necessariamente, mas acredito que já muitos quisessem tê-lo feito. Mas tem os dias E, contados. e de forma mais realista em relação à questão, tem sido fácil conciliar as duas. Fácil, imagino que não, não é? Mas tens conseguido conciliar as duas coisas de forma a que até este momento tenhas sentido útil nas duas funções? Sim, há momentos da época melhores, há momentos da época piores, como em tudo, né? Como em qualquer jogador. Eu, seja em que função desempenhe, sou muito exigente comigo próprio, sou muito crítico comigo próprio. Um, e sei que erro muitas vezes, e já errei muitas vezes, tanto como jogador como presidente também. Só que há uma coisa que eu sei diferenciar muito bem, epá, e quem for justo saberá que eu estou a dizer a verdade, é que quando eu entro em campo, eu sou o jogador, não sou o presidente. Uh, e deixo toda a autonomia possível e imaginária para o treinador. Se o treinador me quiser deixar de fora, quanto muito posso lhe questionar o porquê, como qualquer jogador o faz, Claro. como eu faria, fosse ou não fosse presidente, mas respeito e posso ou não estar de acordo, mas isso é legítimo em qualquer um, não é só para eu ser presidente que tenho ou não tenho mais facilidade nessa situação. Não. Já fiquei de fora algumas vezes e comi a minha bolachinha e paciência, é como se costuma dizer. Se fiquei contente, claro que não. Acho que mal daquele que fica de fora e fica contente. Alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está Concordo a bem. 100%. Digo Agora, sempre ao jogador: ficas de fora e ficas a rir, é que há alguma coisa que está errada. alguma coisa Tens que está ficar bem. chateado, tens que ficar chateado. E digo isso muitas vezes aos meus jogadores: tens mesmo que ficar chateado. Não tens é que achar que eu te deixei de fora porque me apeteceu, porque naquele dia acordei e disse: olha, este gajo vai ficar de fora hoje. Isso é tens de perceber, quando pensas isso, estás a ser injusto comigo e estás a tentar sacudir, como costuma dizer, a água do capote. Yeah, Se tens dúvidas porque é que ficaste fora, pergunta-me que eu dou-te sempre a razão. Podes gostar, podes não gostar, é a razão. Agora, é bom que fiques sempre chateado quando ficas de fora. yeah, Que percebas porque é que ficaste de fora, mas que percebas que não gostas de ficar de fora. Então, tens que trabalhar mais para ficar dentro. Eu não yeah. conheço até hoje nenhum treinador que deixe de fora os melhores jogadores só porque lhe apetece. Não é? Exatamente. Porque e mais do que ninguém, o treinador vive de resultados. E mais do que ninguém, os resultados conseguem-se tendo aqueles jogadores melhores em campo. Que ele acha Portanto, que é o que são eu os costumo. melhores, sim. Há alguns jogadores, eu digo isto, porque isto acontece também, mesmo noutras modalidades. Estou-me a lembrar de um caso, não vou falar em nomes, mas estou-me a lembrar de um Não, caso específico, que é: passaram 4 treinadores pelo clube. Com 4 treinadores, ele ficava mais vezes na bancada do que na quadra. Mas os culpados eram os 4 treinadores. Os 4 é que estavam errados. Pá, exato, não pode ser, lamento, não pode ser. exato, Não exato, pode ser. exato. Um pode teimar contigo, pode embirrar contigo. 3 ou 4 não podem, não podem. Claro, claro. Trazendo a Eu, nossa conversa. eu- Estavas a uma dizer das, força, força, uma, vai. uma, uma das coisas que eu digo sempre, quando a gente contrata um treinador e quando eu falo com o treinador, uma das coisas que eu digo sempre é quando eu estiver dentro de campo sou jogador, quando eu estiver a treinar sou jogador. Se eu tiver que ficar de fora, eu fico igual aos outros todos. Agora, se eles o fazem ou não o fazem com medo porque é o presidente ou isto, sinceramente não acredito. Nunca senti isso. Epá, e acho que não é de todo a minha intenção, percebes? Não é criar essa pressão. Claro, claro. Porque eu sempre disse, no dia que eu não me sentir em condições, eu sou o primeiro a saltar fora. Claro. Agora, sei das minhas limitações, sei que já não tenho 20 anos, só tenho o dobro, e então sei perfeitamente que já não vou jogar tantos minutos e aceito, por muito que me custe. Claro, Aceito. claro. E só tenho que aceitar. E mesmo, só para rematar este assunto, naquelas vezes que fiquei de fora, nunca faltou o meu compromisso enquanto presidente de apoiar a equipa do início ao fim, de ficar frustrado quando perco, de ficar contente quando ganho. Pá, Claro, agora claro, são claro. opções. Claro, naturalmente. Vou só voltar aqui a trazer um comentário ao ecrã, apenas para dar aqui também um grande abraço Oh, ao Rui. Rui. Diz que prazer enorme em ver o Xavier e o Gods e boa sorte para os vossos projetos. Receba um grande abraço, sobretudo do AG. Isto, para quem não sabe, o AG é um site, continua a ser um site que é o Aposta Ganha, que é um Yeah. site que foi um dos pioneiros no mundo das apostas desportivas em Portugal, ao qual tanto eu como o Nuno estávamos ligados. E portanto, grande abraço, Rui. Obrigado também por estares Grande aí e abraço. também é naturalmente um gosto muito grande ver-te Grande por aí. abraço. Yeah.
Disseste há bocadinho, eu apanhei esse bocadinho, guardei-o para agora, porque aí ouvi o Nuno Silva a dizer que estavam os dias contados, enquanto jogador. Isso está mesmo de facto, há uma data apontada ou já é apenas as dores de costas a falarem quando acabam os treinos? Não há uma data apontada, sou-te sincero, não há uma data, mas acho que já partilhei contigo que estou a tirar o curso de treinador, grau 1, acaba este sábado, e já tinha comentado também com a minha mulher de que acho que está a ser um processo que está a atenuar o facto de deixar de jogar. Ou seja, para mim, deixar de jogar vai ser um sacrifício brutal. Brutal. Até acho que mesmo quando deixar de jogar, ainda vou para ali fazer umas peladinhas de vez em quando o Mister me permitir fazê-lo. Mas o facto de estar a entrar noutra vertente, que é treinador, estar a aprender muito mais que não aprendi até hoje, acho que está a atenuar a dor de deixar de jogar. Já olho, agora que está a terminar o curso, olho com olhos diferentes de quando antes de começar a tirar o curso. Agora, para te dizer uma data, não sei, Xavier, mas sou-te sincero, e já comentei isto com alguns amigos. Se durante a pré-época ou o início da época eu não me sentir em condições e não me sentir válido, eu sou o primeiro a encostar. Agora, Não está apontado, claro. se sentir que por pouco que seja, mas ainda sou válido para alguma coisa, então, e o Mister contar comigo, aí sim, aí continuo, talvez mais esta época. Claro. Não há uma data apontada a isso, há uma pré-época apontada, que é a primeira pré-época em que sentires de facto não estás a acrescentar nada ao teu clube. Sem dúvida. Falaste num ponto interessante também, e é um ponto que eu defendo também. É incrível como nós passamos anos e anos a jogar um desporto e não percebemos nada dele até o começarmos a estudar enquanto treinadores. E epá, eu acho, epá, obrigatório não, mas os jogadores deviam, e aqui é o meu apelo aos jogadores, sejam muito mais conscientes do desporto que praticam e queiram muito mais vê-lo da perspectiva de treinador. Porquê? Porque percebem o jogo de uma forma completamente diferente e percebem que andaram a fazer coisas absurdas durante muito tempo, que se calhar a fazer um esforço muito maior, a correr para sítios que não tinham que correr, a dominar bolas de maneiras que não tinham que dominar, porque isso não trazia nada de acrescente, porque faziam ou porque vos era natural, ou porque alguém vos disse vão para a esquerda e vocês iam para a esquerda e nunca tentaram perceber porque é que tinham que ir para a esquerda, e comecem o mais cedo possível a ver o jogo, o desporto que praticam da vertente de treinador. Pá, façam um nível 1 do desporto que seja que vocês estão. Não se preocupem que os jogadores acham às vezes que ao fazerem isso estão ou a dar ao clube ou ao treinador o sinal de que lhe querem o lugar ou que ele tem que estar mais preocupado com eles. Nada mais errado. O melhor para um treinador é ter jogadores que percebam o O jogo. jogo. Que quando lhe falam numa paralela, numa diagonal, numa sobreposição, não precisam estar a explicar o que é paralela, diagonal, sobreposição. Que quando lhe dizem entra para ali porque vais abrir o espaço de lá, ele perceba, sim, tem razão, porque de facto, quando nós trabalhamos desta maneira, isto vai criar. Yeah. Portanto, é um apelo também para a malta que é comece a treinar, a tirar curso de treinador o mais cedo possível. Eu sei, Sem nós dúvida. sabemos e estamos aqui, conhecemos bem a realidade. Houve aqui uma altura na questão do Covid em que, um bocadinho antes também, que os cursos foram mais baratos do que o que são outra vez. Os cursos de treinadores já são outra vez um bocadinho puxadinhos. No que diz respeito ao futebol e ao futsal, nas outras modalidades, felizmente ainda não é assim o caso em todas as modalidades. Pá, mas malta, percebam o desporto que jogam. Pá, senão é isto, senão das duas uma ou vão sempre percebendo de forma autónoma por aquilo que vão jogando e acreditem que é mais difícil de perceber, demoram mais tempo a perceber, ou então sou o pior tipo de jogador possível, que é o jogador autómato, que é, vai para a esquerda, e eu vou para a esquerda, e não pergunto porque é que fui para a esquerda, não percebo porque é que fui para a esquerda, e no dia que tiver que ir para a direita, vou para a esquerda na mesma, porque não percebi porque é que vou para a esquerda. Portanto, é isso. Yeah. E isso, isso é claramente. Eu acho que sim, acho que ajuda-te claramente a atenuar isso. Porquê? Porque quer se queira, quer não, o dia que se pendura as esteirazinhas lá no armário em casa para não se utilizar mais, aquilo é engraçado os primeiros 2 meses. Está às férias, está não sei o quê, depois começa a chegar à altura da pré-época, a gente já começa a pensar,
gostava de fazer uma peladinha, estou a começar a sentir saudades. Depois quando chega ali o outubro, novembro e o dezembro, que sentamos no sofá e dizemos assim, não estou a jogar. Falta qualquer coisa. Falta qualquer coisa. Eu acho que ele não está a ver agora, pelo menos em direto. Aliás, são dois, que nós brincávamos sempre com eles, mas eu tenho aqui dois colegas guarda-redes do Distrito de Santarém que eu acho que encerraram as carreiras para aí 6 vezes. Não jogo mais. Acabou, está feito. Não, esta vez é de vez. Dezembro, lá estavam os meninos a competir. No ano a seguir, não, pá, acabou, estou farto, dá-me os joelhos, dá-me não sei o quê. Outubro, lá estavam eles outra vez a competir. Porque a realidade é que quem está fora do desporto não percebe, mesmo a nível amador, o quanto se vive o desporto. É aquela conversa que não é só conversa. Quem nos está a ver e não está ligado ao desporto, perceba que não é só conversa. É o cheiro do balneário, é o preparar o equipamento para ir treinar, é a dorzinha que aparece, mas que é aquela dor que sabe bem porque é sinal que fiz um trabalho bem feito naquele treino, é a rotina, fica muita coisa para trás, é verdade, coisa. Mas vai-se buscar muita coisa também à conta do desporto, e quem anda no desporto depois vai percebendo isso, não é? Sem dúvida. É isso. Realisticamente, e olhando para aquilo que planearam e para aquilo que é o projeto Quarteira Futsal, realisticamente, onde é que tu, Nuno, achas que é o patamar ao qual o Quarteira Futsal vai chegar? Xavier, eu digo isto desde o primeiro dia que a gente fundou o clube e desde o primeiro dia que eu reuni com o primeiro plantel do Quarteira. O Quarteira vai chegar ao Nacional em 5 anos de existência, mas a seguir apanhei o Covid. Ou seja, eu tenho aqui um lag de 2, 3 anos. E eu acredito piamente que a forma como nós trabalhamos, agora mais a nível de clube, de estrutura, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente vê as coisas, a forma como a gente lida com a realidade, com a nossa realidade, sabemos que é muito difícil, mas sabemos que passo a passo nós vamos criando condições, vamos criando bases, vamos criando estrutura para, quando dermos por nós, pensarmos, olha, está já ali ao lado. E afinal não foi aquele bicho papão que a gente pensava que ia ser. E eu vou-te resumir isto muito rápido. Era fácil, e não era, porque a gente não tem capacidade para isso, mas era fácil eu pegar agora aqui em alguns milhares e ir buscar 7 ou 8 bons jogadores, pagar, juntamente com aqueles que eu tenho, pagar, e digo-te honestamente, e acho que não vou estar a dizer barbaridade nenhuma, que em 1, 2 anos estava no Nacional. Claramente. Não é isso que eu pretendo, não é isso que nós conseguimos, porque mesmo que a gente quisesse, não temos capacidade para isso. E os jogadores sabem disso. E se calhar é uma da nossa... Como é que eu vou dizer isto? É uma da nossa lacuna, é não podermos competir com os outros clubes em termos financeiros. Voltamos ao início da nossa conversa. Enquanto eles aliciam com noquinhas, nós aliciamos com equipamentos, com jantaradas, com união, com programação, com organização. Pá, ok. Graças a Deus tenho muitos jogadores que olham para isso e respeitam e estão comigo, mas também sei que outros de outros patamares não o querem, se calhar, ainda, ou não o vão querer. Estás a perceber? E então eu sei que chegar ao Nacional é uma escada que eu tenho que subir, mas eu tenho a certeza absoluta do que eu estou-te a dizer. Tu vais ouvir falar e tu vais ver o Quarteira no Nacional. E é um dos meus objetivos, graças a Deus, e é muito trabalho que eu tenho tido. Tenho bons colegas de direção, tenho uma mulher que, se não fosse ela, dificilmente eu conseguiria fazer tudo o que faço. Sei que tenho as bases para conseguir ter sucesso. Agora tudo leva o seu tempo e vamos chegar lá, tenho a certeza absoluta. Chegar lá e depois consolidar-te, ou seja, queres que o Quarteira seja chegar de facto lá, um clube nacional. Sim, eu quero chegar lá quando houver condições reunidas para tal e obviamente
O objetivo é ficar lá. Eu tenho conseguido concluir vários objetivos no qual eu, a nível pessoal, e o clube, temos conseguido concluir alguns objetivos no qual nos deixa muito orgulhosos. Ainda há muitos pela frente. Muitos, muitos, muitos. Tenho uma ambição muito grande, Xavier. Muito grande. Agora, é uma ambição com os pés no chão. Com os pezinhos no chão, sabendo a realidade, sabendo as nossas condições, sabendo até onde a gente pode ir, porque era o que eu estava a dizer. É fácil eu reunir uns jogadores, subir ao Nacional e depois, se calhar, dou um trambolhão e vou por aí afora e acaba-se, como muitos. Há muitos exemplos disso. Não só no Algarve, como a nível nacional, que de repente apareceram, foi uma loucura, foi investimentos malucos. E pá, de repente estão no Nacional e de repente então, mas onde é que está aquele clube que no ano passado ou há 2 anos estava no Nacional? Vais a ver, olha, já não existe. E é isso que eu não quero para o Quarteira. Eu prefiro ficar 5, 6, 7, 10 anos no Distrital, mas criar condições, criar uma estrutura, criar uma base forte, criar outros objetivos que a gente vai falar, se tu assim entenderes. E aí, quando chegar lá, conseguir manter, do que chegar e ir nacional, distrital, nacional, distrital, nacional, distrital. Pá, não quer dizer que isso seja mau, mas não é isso que eu pretendo para o clube. Uhum. Vamos a isso. Quais são os outros objetivos? Vamos a isso. Aproveita o tempo de antena. Ok. vou aproveitar porque pode sempre abrir portas. Olha, nós temos tido uma luta de gigantes, porque nós queremos fazer formação. Nós temos tido muitos pedidos de pais e de mães. Ainda hoje, inclusive, recebi um e-mail a perguntar se nós tínhamos formação para miúdos de 12 anos ou abaixo de 12 anos. E no qual a minha resposta foi: talvez possamos vir a ter, mas é um ponto de interrogação ainda muito grande, porque não sabemos. Porque, infelizmente, Quarteira e não só, o Conselho de Lolé tem uma déficit, carência de espaços desportivos, mas uma déficit muito grande. Eles agora estão a concluir um pavilhão em Almancil, não sei se conheces mais ou menos, mas é entre Lolé e Quarteira, um bocadinho mais para o lado, entre Faro e Quarteira, Almancil, tens Almancil, Quinta do Lago, Valdelume, e eles estão a construir ali um pavilhão novo, multiusos, e vai abrir mais portas a mais modalidades, a mais clubes de fazerem modalidades de pavilhão. Mas Quarteira em si, que é onde nós estamos e é onde nós queremos estar, temos muito déficit de espaços desportivos. O nosso pavilhão tem 30 anos, está muito degradado. Foi-me dito agora que com o final da escola eles iam entrar em obras, iam fazer ali, pôr um piso novo. Não é o melhor de todos, mas de certeza que vai ser melhor do que aquele que está lá. E a gente agradece já, só por isso a gente já agradece. Vai sofrer obras ali em termos de pinturas, em termos de balneários, que é muito urgente. E se calhar vai nos dar ali um bocadinho mais de condições para trabalhar. Mas continua a ser limitado, porque nós temos um outro pavilhão que é totalmente ocupado pela modalidade de basquete, por um clube que é os Tubarões, o tal que eu iniciei, e qual eu respeito muito, faço parte praticamente da fundação do clube, entre aspas, e nunca vou querer abrir guerra com ele, longe de mim, não é esse o meu intuito, mas temos um pavilhão só para essa modalidade, apesar de que tem quase 300 atletas, e isso também justifica um pouco o facto de ter o pavilhão, se calhar só para eles, e volto a dizer, respeito muito. Só que depois temos o nosso pavilhão em que está ocupado por nós, pela Casa do Benfica de Quarteira, pela Checul, pelo vôlei, pelo judo, pela capoeira, ou seja, mais houvesse, se calhar mais encaixavam ali. Então nós tivemos uma reunião, eu e o Miguel, porque os outros membros da direção infelizmente não puderam ir por questões profissionais. Fomos lá, tivemos reunidos com o vereador do desporto, o Sr. Carlos Carmo, no qual foi muito amável em nos ouvir e em prometer-nos que iria tudo fazer para nos conseguir dar
um espacinho no pavilhão para a gente conseguir fazer formação. Opa, eu neste momento, Xavier, a gente só queria uma horinha. A gente só quer uma horinha, pá. A gente só quer iniciar o projeto. Porque eu estou a tirar o curso, como tu sabes, mais um jogador que faz parte da nossa direção também, que é o Flávio Rocha, também está a tirar o curso comigo. Estamos os dois a concluir. Se tudo correr bem, com sucesso, e acredito que sim. E queremos iniciar o projeto da formação, porque acho que esse é o caminho certo para um clube com os nossos valores e com os objetivos que temos. Porque, como tu sabes e bem, nenhum clube vai para uma nacional se não tiver formação. Isso é uma regra geral da Federação Portuguesa de Futebol e no qual eu concordo a 1000%. Nós sabemos que os séniores, se calhar, são aqueles que têm mais visibilidade, mas sem formação não há séniores. Eu tenho plena consciência de que a geração que tenho ali do Quarteira, tirando ali a exceção de 3, 4 jogadores que são novos, o resto da geração se calhar está ali na casa dos mais 2, 3 épocas e também está já a pensar em arrumar as botas. E se tu não tiveres uma formação que vá alimentando os séniores, dificilmente tu vais ter continuidade. Se calhar chegas a uma data, a uma altura em que vais ter que decidir, epá, não vou conseguir continuar com séniores, vou ter que terminar os séniores, vou-me focar apenas e só na formação para eles irem crescendo e chegar lá e aí sim continuar a máquina oleada para isso. Neste momento é a guerra que eu tenho gigante com a Câmara, guerra entre aspas, atenção, porque sei que eles também estão limitados. Eu sei que eles também não conseguem fazer uma omelete sem ovos. E fazia falta pelo menos mais um pavilhão em Quarteira, por dada tanta afluência de jovens a quererem praticar desportos de pavilhão e se calhar estamos um bocado limitados nesse aspecto. Esse é um dos grandes objetivos. E era aquilo que dizias, ou seja, se queres ser um clube nacional de forma consistente, não. Ou estás todos os anos à procura de 12 jogadores e a explicar-lhes tudo novamente, não digo que sejam sempre 12, não é como é óbvio, mas estás todos os anos a ter a certeza de que aqueles jogadores que vais buscar se enquadram no projeto e nas ambições do Quarteira Futsal, quando podes, não facilmente, não é? Mas podes obter isso vindo dos miúdos que chegam lá à equipa sénior, que vão estar super identificados com os valores do Quarteira, que vão perceber a forma de trabalhar do Quarteira, que vão perceber tudo isso e, portanto, quando chegam aos séniores, chegam num patamar completamente diferente de identificação com o clube do que chega qualquer outro jogador que até possa já estar a jogar há 3 ou 4 anos. É completamente diferente. Sem dúvida. Enquanto presidente, enquanto presidente, tenho a certeza absoluta que há 2 momentos que vão ficar sempre marcadinhos aí no coração. É a primeira vez que vis o miúdo pequenino entrar em campo, uma equipa de formação entrar em campo com o equipamento do Quarteira, vais perceber que estamos no caminho certo, e é a primeira vez que um desses miúdos de 12 anos chegar a sénior e entrar para jogar pelo Quarteira. E exatamente, garantidamente que vais sentir está bem feito. Está bem. Era este o caminho e conseguimos o caminho que foi traçado. É isso. Mais alguma coisa do Quarteira Futsal especificamente que ainda queiras abordar que não tínhamos abordado até agora? Opa, olha, a concluir aos objetivos de formação também é objetivo muito forte, criar futsal feminino, mas vamos bater na mesma tecla, é falta de espaços. Se tivéssemos espaços, tenho consciência e posso calhar dizer certeza que teríamos já esta época que vai iniciar, teríamos já uma equipa de futsal feminino. Não tendo espaço, ficou vedada para já esse objetivo, mas também é um objetivo que está muito vivo em cima da mesa e é um objetivo que nós vamos querer curto, médio prazo tentar conquistar. Bom. Falando de mais, aproveito também para divulgar aqui a maratona de futsal de verão que nós vamos fazer nos dias 8 e 9 de julho. Vamos ter uma maratona de futsal, a nossa primeira maratona em Lolé, no Campo da Estátua. Toda a gente conhece basicamente por esse nome. E aproveito para dizer que só há uma vaga. Por isso, quem tiver a pensar em se inscrever,
aproveite o timing, porque só há mesmo uma vaga, e depois fecharemos e começaremos a anunciar as equipas que vão participar, os patrocinadores que vão nos ajudar, e aproveito também para deixar o convite a todos, para quem quiser aparecer, beber uma cervejinha, ver bom futsal, comer uma bifaninha, estamos lá à vossa espera. Boa, ótimo, ótimo. Parece passa a fugir, passa a correr, mas já estamos há verdade. 1 hora e 15 minutos praticamente aqui à conversa e parece que começámos há 10 minutos, É mas verdade. a realidade é que esses 10 minutos já têm mais 1 hora em cima. No entanto, ainda há aqui uma questão, algumas questões mais abrangentes que eu gostava de abordar contigo, Força. nomeadamente no que diz respeito ao futsal do Algarve. Pela primeira vez em muitos anos, e por mérito próprio, digamos assim, ou seja, por mérito próprio, que é só agora que isso acontece, mas o Algarve não vai ter uma equipa na Liga Placar, com a descida do Portimonense da divisão. Sentes que, e conheces esse futsal muito melhor do que eu, sentes que quer o Portimonense, quer a Albufeira, quem quer que seja, tem a curto, médio prazo possibilidades de o Algarve voltar a ter alguém na Liga Placar? Achas que isso é de facto possível? Acho que sim, acho que sim. Sinceramente, acho muito possível. Há muita qualidade no Algarve, sem dúvida. A gente sabe que, se calhar, para atingir esses patamares, há sempre investimentos grandes em nível de jogadores internacionais, como o caso do Portimonense tinha alguns, e a gente sabe que tem que haver esse investimento, mas acho que há estruturas, há clubes com muitas condições de lá chegar. Agora, também, sou-te sincero, não sei a realidade por dentro de todos os clubes, sei do meu e já me ocupa muito, mas sei, pá, do lado de fora, visto de fora, consigo perceber que há clubes que teriam estruturas, caso houvesse apoio, se calhar, para isso, e estruturas e organização para lá chegar. Acredito, não sabendo, e estando aqui a dar um tiro para o ar, acredito que o Portimonense vai apostar para subir. Acho que essa tem que ser a base de qualquer equipa que acaba de descer de uma divisão. A base tem que ser candidata a subir, ponto. Acredito que irá fazer tudo para conseguir esse objetivo. Agora, tudo vai depender do investimento, Xavier. Tudo vai depender desse pequeno, grande fator que é o investimento. Mas que, se há qualidade e há condições, há. Boa, boa. Temos uns casos relativamente recentes, quer do Torriense, que tinha descido e que voltou a subir. O próprio Belenenses não tinha descido assim há tanto tempo quanto isso e voltou a subir. O Módicos andou ali no vai, não vai Yeah. para voltar a subir e, portanto, não é estranho de todo que uma equipa do Algarve, e nomeadamente aqui o Portimonense, porque é a equipa que desceu, Sim, sim. esteja novamente na possibilidade de subir. Eu, pessoalmente, e como felizmente não estamos aqui obrigados a nenhum tipo de rigor jornalístico, Yeah. pessoalmente eu tinha um carinho especial por ver o Portimonense na Liga Placar, porque eu sou daqueles que acha que quanto mais os clubes de Lisboa tiverem que viajar pelo país para jogar, pá, melhor. Quando digo os de Lisboa, digo os do Porto também. Sim, sim. Quanto mais eles tiverem que deslocar para andar a jogar, melhor. E, portanto, ter os Ferreiras de Zezer desta vida, ter o Elétrico de Ponte Sor, ter o Portimonense, ter o Fundão, ter essa malta toda, acho que só beneficia o futsal. E, infelizmente, este ano leva uma facadinha nesse sentido. Yeah, yeah, Porque yeah. desce o Azemeias e desce o Portimonense, e quem sobe é o Torriense e o Belenenses. O Torriense, para nós que estamos de fora, lá, para eles não são Lisboa, mas para nós que estamos, Torres Vedras é Lisboa. Geograficamente, em termos de deslocações, é a mesma coisa. E depois volta a subir o Belenenses, que é o clube pelo qual eu tenho também um apreço muito grande por aquilo que é enquanto clube A e por história. aquilo e pela forma como se está a reconstruir todo enquanto clube novamente. E portanto é interessante e gosto muito de ter o Belenenses na Liga Placar, não gosto tanto de o ter às custas de uma equipa como, por exemplo, o Portimonense, porque era o Portimonense que estava na Placar. Se fosse o Farense, era o Farense, se fosse o Albufeira, era o Albufeira, quando for o Quarteiro, é o Quarteiro. Não há qualquer Exato. problema nisso. Sim, sim, sim. Agora, de facto, tenho pena nesse aspecto e também faço força para que, de facto, haja a possibilidade de haver esse investimento novamente
para rapidamente o Algarve ter uma equipa na Liga Placar. Sim. A nível distrital, Nuno, desculpa. Eu acredito que sim, Xavier, mas volto a dizer, não sei qual é a realidade, Claro. se calhar até estou a dizer uma barbaridade, se calhar eles até estão Para a o pessoal do ouvir Portimonense isto a ouvir e dizer assim, por e a dizer, acaso. não, estás é maluco, agora vamos Estás maluco. manter e criar uma base mais sólida para depois, se calhar, quem sabe, daqui 2, 3 anos, aí sim, ambicionar outra vez. Pode ser esse Claro. o objetivo deles, pá. Agora vai Claro. depender do objetivo de cada clube. Claro. A nível distrital, o que é que está bem no futsal algarvio e o que é que precisa urgentemente ser mudado no futsal algarvio? Se é que precisa. Ui, Se não der multa para o presidente Nuno, atenção. Se der, não dá porque isto é uma opinião muito pessoal e aqui nem mete a Associação de Futebol Algarve de todo. Eu digo-te uma coisa que sempre disse há muito tempo e continuo a dizer, mas se calhar muita gente diz-me que eu digo isto porque nós não conseguimos. Porque eu acho que a nível distrital não se devia praticar os valores que se praticam. É absurdo, Xavier. É absurdo. Eu sei de casos, pá, tudo bem, pronto, e quem pode, quem não pode sacode, é o que costuma-se dizer. E é legítimo os jogadores pedirem o que eles querem, mas eu sei de casos que pá, acho que não é aceitável para o nível distrital. E aqui o culpado, para mim, os culpados são muito fáceis de encontrar. Não são os jogadores. Porque os jogadores tentam e pedem e é legítimo que o façam. Para mim, o culpado é quem dá. Porque se houvesse uma base, uma limitação em que todos partilhassem da mesma opinião, se calhar as coisas aí estariam mais equilibradas, mais niveladas. Agora, a partir do momento que há investimentos e há investimentos grandes, epá, a balança fica sempre desnivelada, né? E se calhar, volto a dizer, se calhar é muito fácil eu estar a dizer isto porque sei que não temos condições para pagar, mas não o digo por isso. Digo isto desde o primeiro dia e continuo a dizer, mas sei plenamente e tenho consciência de que um dia que queira ambicionar outros voos, o caminho vai ser esse. Vai ter que ser esse. Agora, só acho é que não se devia praticar certos valores. Eu tenho um amigo muito, muito grande e uma pessoa com quem eu tenho muita estima. Jogava no Candoso na altura e eu falo muito com ele. Epá, e eu cheguei-lhe a dizer valores que eu sabia e tenho certeza que se praticava aqui em baixo em clubes de distrital, e ele disse-me a mim que nem a nível de liga placar ele recebia isso. Pois era o que eu ia para dizer. Por pouco tiveste quase a fazer uma transferência do Candoso para um clube do distrital, porque sim, financeiramente, sim. claro. Sim. Agora, volto a dizer o mesmo. Acho que o mal não é quem pede, o mal é quem dá. E enquanto se pensar que com dinheiro a gente consegue tudo, acho que esse caminho é o errado. Sinceramente, acho que é o errado. Mas pronto, é legítimo. Sim. É legítimo. Sim. Cada um joga com as armas que tem. Claro. Culturalmente é muito difícil de implementar isso, mas eu acho que há um modelo, e a nível distrital ainda mais difícil seria, mas eu acho que há um modelo quase perfeito, até porque depois há um problema maior nisso, não é? Que é o dizer que te vou pagar. E pago-te setembro, outubro já pago mais ou menos, novembro já não dá jeito, depois junta-se o Natal, entretanto está frio, o patrocinador não deu jeito agora, e quando vamos isso, paguei-te 2 meses, disse pagava 7 e paguei-te 2. E acho que é um modelo que é um desporto que tu gostas também, acho que nesse aspecto há um modelo que é perfeito nesse aspecto, que é a NBA, que é, eu vou pagar isto aos meus jogadores, o meu orçamento é isto, então pego no meu orçamentozinho e entrego à NBA, e a NBA paga. E os jogadores têm a garantia que o dinheiro já lá está, porque o dinheiro teve que estar quando a época começou. Yeah. E depois ou eu tenho contas, depois entramos na brincadeira que é o fair play financeiro do futebol, mas ou eu tenho as minhas contas certas e de facto tenho lucro, azar dos outros, eu sou bom, consegui lucro, está aqui o meu orçamento é este, está tudo equilibradinho, está tudo certinho, tomem lá aqui o dinheiro, paguem aos jogadores, este jogador recebe X, este recebe Y, este recebe Z. Define-se, como tu dizes e bem, um patamar, digamos assim, em que se diz, meus amigos, a nível distrital, ninguém recebe mais do que isto. E somos nós,
associação, quem diz associação porque é entidade gestora, digamos assim, que temos cá o vosso dinheiro, todos os meses transferimos o dinheiro para a vossa conta, porque o vosso clube provou ter capacidade financeira para vos pagar isto. Yeah. Como tu disseste, quem pode, pode, quem não pode, sacode. Yeah. Mas a questão só que a gente- é ver, e seja, mas depois e estamos a falar, lá está, eu estou a comparar uma NBA, de repente estou a comparar uma NBA com um campeonato distrital de futsal do Algarve, não é? Mas é questão de modelo. Quando, para mim ainda mais, né? Pá, campeonatos distritais, e contra mim falo contra jogadores que tentem ir buscar e por aí fora, é aquilo que tu dizes, epá, ou há para todos porque há uma condição financeira fantástica para toda a gente, ou não há para ninguém, e não há para ninguém. Exatamente. Eu partilho Pá, muito disso. Ofereça-se outras coisas todas, partilhe-se a Yeah. condição, como tu dizes, arranje-se outras coisas, ofereça-se mais jantares, ofereça-se mais bifanas, pá, o que for, mas é isso, porque senão depois entramos sempre nos projetos fugazes, né? Que é aquilo que tu dizes, olha, em 2 anos, de repente vais à procura daquele clube, Já não há. Fechou, Yeah. fechou como? Então, há 2 anos estavam quase para subir para a Liga Placar, agora não existem? Yeah. Pois não, porque afinal o dinheiro Gastaram mais do que podiam. era só aquele patrocinador, que às vezes até o dono do clube, às vezes até o amigo do dono, o padrinho, não sei o que é que naquele dia, disse, olha pá, agora não quero. Pronto, pode, não contes comigo. Vai embora e acabou. Fechamos E aí acabou, exatamente. É uma das coisas uma das coisas que eu falo sempre quando vou falar com os jogadores para virem para nós, uma das coisas que eu falo sempre é, desculpa, é muito fácil prometer. Prometer é a coisa mais fácil. Eu vou falar contigo, apresento o projeto, apresento as condições e digo-te assim, olha, vou-te dar 100 euros todos os meses. E tu, opa, feliz da vida, porra, quer dizer, apresentas-me um bom projeto, boas condições, e ainda me dás 100 euros, é espetacular. Só que depois do primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, o quarto já estou-te a dizer, epá, espera mais uns dias. Depois o quinto já estou a dizer, epá, não estou mesmo a conseguir, pá, desculpa lá, espera pelo final da época, que quando entrar algum dinheiro a gente acerta. E eu tenho N situações desses, Xavier. Situações desses. De malta com quem eu falo, porque lá está, devido à minha posição, e não só, porque também já estou no futsal há muitos anos, vou falando com muita gente, epá, e não é um, nem dois, nem três, nem quatro casos de malta que saíram de clubes e ainda estão à espera de receber desde 1900 e troca o passe, e depois os outros prometeram e nunca mais cumpriram, e epá, eu digo sempre, eu ofereço o que eu posso dar, e o que eu posso dar são estas condições, não é dinheiro. E enquanto eu não tiver uma estrutura e uma base que saiba que consiga dar, não o vou fazer. Quando eu sentir que consigo, aí, ok, bora. E aí vou implementar. E posso-te dizer isto, pá, não tenho problema nenhum em dizer, que um dos nossos objetivos a curto mesmo prazo, porque até foi pensado na próxima época, mas não está fora de hipótese, mas também não está certo, é o pagar ao treino. Eu acho que é a forma mais justa é tu pagares ao treino. Sim. Porque o jogador quer receber dinheiro. Ok, eu estou disposto a pagar. Tu estás disposto a receber. Ok, então vens treinar, tu recebes. Tu não vens treinar, tu não recebes. Tão simples quanto isso. Porque tu na tua entidade patronal, se tu faltas, trabalhas, não falhas, exatamente, tal e qual, meu amigo. Então eu olho dessa forma. Agora, há pessoal que não olha, pois eu não posso fazer nada. Claro, é isso, ou eu concordo, ou a treino, ou prémio de jogo, ou o que for, pá, não é, não há cá. Sim, prémios de jogo nós temos, e os jogadores sabem disso, nós temos prémios de jogo, ou então prémios outra questão também, claro, e é isso que é o prémio de jogo condicionado ao número de treinos que fizeste, pá, fizeste os treinos todos, tudo bem, recebes X, não fizeste. Esta para mim é uma forma, digo-te já isto, olha, a forma mais fácil de garantir os jogadores a treinar é, está aqui X de prémio de jogo. E depois ainda podes, a forma mais simples é, está aqui X prémio de jogo. Portanto, divide isto pelos 3 treinos, ou 4, ou 5, ou o que for. Infelizmente cada vez que faltas, se os 2 treinos, faltas um, é metade. Lamento. Mas estava constipado, estavas constipado, vens ao treino e o departamento médico é que decide se estás constipado. Lá está. Estou lesionado, vens ao treino, o departamento decide se estás lesionado e mesmo lesionado consegues olhar para dentro da quadra e ver o que é que se está a fazer. Portanto, não tens problema nenhum com isso. Não me dá jeito, não sei o quê. Tudo bem, não dá jeito. Sabes, se tiveres prémio de jogo, é cortado. É uma garantia logo que a malta começa a afinar mais. Nós no nosso... Desculpa. Não, eu só para dizer que eu tive num sítio em que
era prémios de jogo. Este é o exemplo errado, em que era prémios de jogo e tu recebias o prémio de jogo por fazeres parte do plantel. Podias não treinar há um mês e recebias o prémio de jogo como os gajos treinavam os dias todos. Pá, Completamente errado. como é que tu motivação é intrínseca, não há nada a fazer, mas Sim, sim. como é que tu consegues dar aquele puxãozinho extra para teres o jogador a treinar e para teres o jogador a esforçar-se, se lá está. Não dás. Paga-me. Estás a dar A pelo malta está lá em contrário. baixo, ganhou, boa, dinheirinho para o meu bolso. Não fui a treino nenhum, vim aqui à bancada, estou aqui no bar a ver uns canecos e ganhou o prémio de jogo também tal e qual. E estás a dar o exemplo completamente o contrário. Exatamente. Porque quem cumpre, começa a desmotivar. O outro não vai e ganhou igual a mim. Que é que eu estou... Estes gajos chegam, estes gajos dão para jogar, não para ganhar, vou para lá fazer o quê? Uma das situações que nós temos no regulamento interno, pegando naquilo que estavas a dizer, é que mesmo os lesionados, no primeiro, a gente só pede só o primeiro treino. O primeiro treino da semana tem que comparecer, tem que dar justificações ao treinador. Pelo menos. O treinador tem que saber como é que ele está. Como é que está, como é que não está. Pá, e a partir daí, depois vai-se gerindo a situação. Mas o primeiro treino da semana tem que comparecer. Claro, é o que eu estou a dizer, eu enquanto treinador, se o médico, o fisioterapeuta, o massagista, quem quer que seja, chegar para mim e dizer, pá, este gajo não vale a pena, este gajo, durante 3 semanas é para estar sossegadinho em casa, quieto. Sim, Pá, exatamente. Está lesionado, vou fazer o quê? Claro. Não vou estar a ultrapassar isso. Agora, a partir daí, pá, meu menino, não, a menos que estejas completamente impedido de caminhar, e eu percebo que seja uma dificuldade muito grande vires ao treino porque estás impedido de caminhar, se consegues caminhar, estás mais constipado, ficas mais afastado, dói-te mais o corpo, tomas o comprimido antes de vir para o treino e deixas de estar na bancada, ok? Tudo bem, faz o tratamento que tens a fazer, mas estás no treino. Sim, não perdes a ligação com os colegas, não perdes a ligação com a equipa, não perdes a ligação com nada e olhas para a poça do treino e vês o que é que está a acontecer e percebes o que é que se quer, para quando voltares a jogar não ter que estar a ensinar tudo outra vez, semana, 2 semanas ou 3 semanas que não pudeste participar. Pá, tão simples como isso. Concordo completamente. Amigo, e o que é que está de muito bom no futsal algarvio? O que é que há a destacar de positivo no futsal algarvio? Opa, acho que tem que se destacar a organização dos clubes. Acho que os clubes cada vez mais vão se organizando, vão se estruturando. Acho que tem-se. Eu falo por mim, lá está. Eu volto a dizer, isto é a minha opinião, não é a opinião geral, né? Agora, eu acho que tem havido uma evolução muito grande em termos de competitividade. Nós na próxima época vamos ter, se calhar, não quero arriscar, mas talvez possa ser uma das mais competitivas primeira divisão distrital do Algarve, porque vamos ter um leque de clubes muito forte e acho que os clubes têm evoluído nesse sentido. A modalidade tem crescido e com ela os clubes têm acompanhado. Acho que é de ressalvar essa situação. Pelo menos aqui é a realidade do Algarve. Claro que não são todos, mas uma grande maioria já tem uma organização que é muito boa. Acho que é os princípios do sucesso é a organização, a estrutura e a base. E muitos já vão olhando para aí, principalmente. E acho que isso é muito positivo. Boa. Ótimo. Nuno, agora é que temos que começar a encerrar. Estamos há 1h30 no nosso podcast. Ótimo, excelente. Obrigado à malta que tem estado desse lado também, porque temos estado aqui, os números têm sido sempre muito interessantes e a malta tem inclusive participado aqui também nos comentários e, portanto, antes de encerrarmos o podcast, pedia-te 2 coisas, que eu peço normalmente também no final do podcast, ou seja, que deixes uma mensagem final para quem esteve connosco a acompanhar-nos, para quem entendas e da forma que entendas, e depois que digas aqui qual é a melhor forma de acompanharem aquilo que o Nuno Godzi vai fazendo e aquilo que o Quarteira Futsal vai fazendo. Quais as redes sociais ideais para vos seguirem e os nomes do utilizador, etc, que a gente depois coloca aqui em texto também, mas para quem nos está só a ouvir, ficar com esse bichinho atrás da orelha. Opa, a mensagem principalmente é agradecer a todos os que tiveram por aqui, agradecer a todos os que estiveram connosco nesta hora e meia de uma conversa de amigos e principalmente sobre a modalidade que nós os dois gostamos muito, que é o futsal. Dar uma palavra de apreço a todos os clubes que têm-se cruzado connosco, que têm sido sempre respeitosos e por isso é que eu também mantenho uma boa relação com quase todos eles
basicamente, porque esse é o meu princípio, é dar-me bem com toda a gente, porque não sou nem melhor nem pior do que os outros. Tenho o meu feitio, tenho a minha maneira de liderar, tenho a minha maneira de ver as coisas, e acho que precisamos sempre, no fundo, precisamos sempre todos uns dos outros. Uns mais, outros menos, mas acho que é essa a mensagem. Para continuarmos unidos, a trabalhar forte em prol do futsal do Algarve, que acho que é esse o principal objetivo, tem que ser esse. Por muito que cada um trabalhe para si, acho que ao trabalhar para si cada vez melhor, estamos a também trabalhar para o futsal do Algarve. Em relação às nossas redes sociais, é fácil, basta procurarem no Instagram Quarteira Futsal Clube, no Facebook também, igual, Quarteira Futsal Clube, ou Quarteira Futsal no Facebook, se calhar chegam mais rápido, e no Instagram é Quarteira Futsal Clube. Qualquer dúvida que tenham, qualquer interesse que tenham, mesmo a nível de outros clubes, de jogos amigáveis, de interações, de conhecimentos, de qualquer coisa, estamos sempre ao dispor de tentar ajudar. E inclusive eu procuro sempre privar com outros clubes para tentar sempre buscar o que cada um possa me oferecer e dar, principalmente conhecimento e de evolução. E é isso. Qualquer coisa que precisem do Quarteira Futsal, estamos à distância de um clique, de uma mensagem. Estamos sempre prontos para ajudar e para aparecer e para estar junto e para fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance. Perfeito. Muito obrigado por terem estado desse lado. Foi naturalmente e como habitualmente um gosto enorme poder contar convosco por aí. Subscrevam YouTube, subscrevam Spotify, partilhem com toda a gente este episódio e subscrevam o podcast também, porque também dessa forma ajuda o podcast a crescer e ajudam a dar visibilidade a todas as pessoas que cá vêm a este projeto.